Ativando o sistema de beta fechado. Atual número de usuários: 1. Imagine ser considerado o melhor jogador de um jogo famoso e ter obtido várias conquistas. Esse era o caso do nosso protagonista. No entanto, jogadores perversos por inveja e rancor levaram as coisas longe demais. Ele foi deslogado do jogo que ama com uma facada em seu peito, e sua casa foi invadida por pessoas sombrias e que ele nem conhecia. Em desespero, ele clamou pela própria vida, mas não houve nenhuma piedade, e ele foi esfaqueado várias e várias vezes. No entanto, de repente, ele acorda em uma cama estranha. Mestre, o senhor está bem? O protagonista agora estava dentro do sistema de beta fechado, com um mundo só para ele e com vários NPCs, renascido como o filho caçula de uma família rica. Dessa vez vou conquistar tudo! Do jogador Rank 1 ao NPC mais poderoso, sua nova história se inicia. Ele diz a Jake que ele deveria pensar em quanto tempo precisaria dormir para alcançar Ru. Jake grita que foi apenas uma brincadeira e ri, dizendo a Philip que, como seu jovem mestre trabalhou tão duro, estava apenas sugerindo que eles pudessem relaxar. Philip insiste que Jake só fala, fazendo-o rir constrangido. Então, ele diz a Jake que, independentemente de ser uma piada ou não, ele não planeja fazer uma pausa ainda. Philip pergunta o que ele gostaria de fazer, e Jake sugere que eles entrem em contato com a família, pois o Conde Melvin ficaria encantado. Ele responde que dirá à sua família mais tarde e sugere que guardem segredo entre eles por enquanto, com o que ambos concordam. Ele sabe que caçou monstros o suficiente e subiu de nível suficientemente. Enquanto isso, Philip diz irritadamente a Jake para assistir às suas palavras, fazendo Jake fazer beicinho e perguntar a Philip o que ele quer dizer. Ele diz que já fez toda a isca, só falta a presa aceitá-la. Ele diz a eles que deveriam voltar agora, com R urgindo os cães do Império para se apressarem e se moverem em sua mente. Enquanto isso, nas ruas de Mira cheias de pessoas, uma mulher chamada Nikia, uma alquimista, espreguiça-se dizendo que marca o final do trabalho de hoje. Ela nota que as poções estão muito populares nos dias de hoje e se pergunta se tudo é graças ao condado de Ashton que as trouxe para lá. Ela sabe que, para produzir poções, são necessários subprodutos de monstros, e como monstros raramente aparecem na floresta amaldiçoada, ela não conseguia obtê-los facilmente. No entanto, graças ao pessoal do condado de Ashton, que começou a trazer os subprodutos dos monstros, ela tem conseguido produzir poções todos os dias. Além disso, as pessoas do condado passam pela loja da vila todas as manhãs, perguntando se algo aconteceu durante a noite, se ela precisa de alguma coisa e verificando seu bem-estar em geral. Ela sai da loja e pensa que Ru é um pouco estranho, mas é grata a ele, e Ru é bonito também. Ela dá um tapa no rosto envergonhada, perguntando a si mesma o que está pensando, e diz a si mesma para se recompor, porque Ru tem apenas 15 anos e é 8 anos mais jovem que ela. Sua atitude tímida faz com que as pessoas ao seu redor a olhem estranhamente. Um momento depois, ela chega em casa, abre a porta feliz e chama por alguém chamado Nick, dizendo que sua irmã está de volta. No entanto, ninguém responde, fazendo-a se preocupar. Ela olha ao redor e chama Nick novamente, mas então percebe algo que a enche de medo. Ela vê uma carta na cama perfurada por uma faca. Ela lê a carta, que diz que pegaram sua irmãzinha e que se ela quiser salvá-la, não deve contar a ninguém sobre isso e deve esperar por mais instruções. Isso a faz chorar e se preocupar, dizendo não. Então, ela corre imediatamente enquanto chora, sabendo que a vida de Nick estaria em perigo se ela se atrasasse. Ela ouvirá muitos relatos de sequestros que o governo da cidade afirmava estar investigando, mas nunca pensou que os rumores fossem verdadeiros. Ela se pergunta para onde deve ir quando não pode ir ao governo da cidade, percebe que a chance de que os sequestradores estejam a observando e os guardas nem se incomodariam em sair da cidade mesmo que ela contasse a eles. Além disso, se pedisse aos mercenários da guilda de aventureiros, levaria um tempo para agirem, fazendo-a se perguntar o que deve fazer. Então, ela se lembra de Raul dizendo que, se ela se encontrasse em apuros, deveria procurá-lo. Ela sabe que é sua única opção, então corre rapidamente, determinada a ir ver Ru. Enquanto isso, em um apartamento, o sistema mostra que Nikki está indo em sua direção, fazendo-o pensar que chegou a isso. Ele ordena que todos se posicionem, fiquem em seus alvos e relatem qualquer mudança,
para o que todos os seus homens respondem com um rápido sim. Ele abre o acesso à comunidade de conexão e clica no link para o café, sabendo que é um membro premium. Apenas o centro da informação que ele administrava em sua vida passada, já que era um jogador estrela, ele conseguia obter informações úteis de seus fãs e informantes. Como resultado, o café tornou-se um tesouro de informações que continha quase cada pedaço oculto de informação na Connect. Ele pensou ter acertado na loteria ao ver que o café ainda existia. Ele sabia que poderia usá-lo em vez de depender de suas memórias incertas para planejar melhor. Ele procurou o link para a cidade livre de Mira, e o sistema mostrou que o resultado da pesquisa era um ponto de partida para uma missão no sul de Mea, com um NPC. Ele estava confiante de que havia verificado todas as missões que poderia possivelmente aceitar, então agora tinha que esperar tudo. Quando estava planejando, um de seus homens relatou que Nikia estava lá, fazendo-se perguntar se poderia mudar o futuro de Nika. De maneira tímida, ordenou a seus homens que a tratassem com educação. Ele sabia que Nikia, a alquimista louca, bruxa sedenta por sangue e destruidora de tabus, era um assunto de medo para todos. Ela não hesitava em realizar experimentos em humanos como vingança contra o Império, e o Império era o principal alvo de suas armas químicas. No entanto, muitos civis inocentes também se envolviam. Mas agora, Nikia era apenas uma garota desesperada pedindo ajuda a ele. Ele colocou a mão em seu ombro, pedindo-lhe que se acalmasse e assegurando-lhe que Nick ficaria bem. Ele prometeu ajudar, então ela deveria explicar o que aconteceu. Nikia contou a ele que sua irmã tinha sido sequestrada e que Nick deveria ter voltado para casa há 2 horas, já que a senhora ao lado estava cuidando dela. Ela implorou para que ele encontrasse sua irmã, pois Nick era apenas uma criança pobre, e tudo era culpa dela. Ele disse a ela para não se preocupar e jurou que garantiria que encontrassem Nick, porque acreditava saber onde ela estava, deixando-a chocada e implorando para que salvasse Nick. Ele assegurou a ela que a informaria assim que encontrasse Nick, então ela deveria ficar ali e Bernard a ajudaria. Bernard disse a ela graciosamente para informá-lo se precisasse de algo, enfatizando que ela havia feito uma excelente escolha, pois seu jovem mestre sempre cumpria suas promessas. Então, começaram a sair, e Philip relatou a ele que Pierce os estava rastreando e tinha obtido permissão para agir do prefeito Haldo. Ele respondeu dizendo que era bom. O sistema mostrou que a missão de incursão era na cidade livre de Mira, com nota D como objetivo. O objetivo era derrotar rogues desconhecidos, e o objetivo adicional era resgatar reféns e invadir esconderijos na floresta. A descrição indicava que um grupo desconhecido de rogues estava ativo na floresta ao redor da cidade Mira, e o prefeito Haldo havia solicitado uma incursão nos rogues responsáveis por sequestros e interferência no comércio. As recompensas por completar a missão incluíam uma grande quantidade de pontos de experiência, moedas, reconhecimento do prefeito e itens desconhecidos. Ele perguntou a Philip se tinha dado a Haldo a lista de rogues, e Philip respondeu que Haldo mencionou que os recompensaria mais tarde, expressando surpresa com as informações fornecidas. Ele havia dado a Haldo a lista de rogues escondidos na cidade usando informações de seus informantes e dados do link do café, sabendo que já tinha usado muitos recursos e garantindo que não houvesse falhas em seu plano. Em seguida, instruiu seus homens a prosseguirem, e Jake concordou animado, sem perceber que 2 pessoas estavam se escondendo nas moitas espionando-os. Enquanto isso, na floresta, alguém caminhava chamando a atenção de Pierce, dos Cavaleiros Dourados do Condado de Ashton, e dos guardas de Raul, junto com os outros homens de Baritz. Ter encontrado com base nas pegadas no chão, e era hora de iniciar a operação deles. Ele saltou alto e pousou em um galho de árvore, planejando usar a nova habilidade que havia aprendido. Ativando sua habilidade de detecção, começou a procurar a floresta, para seu choque. Ele avistou homens se escondendo por perto, armados com arcos e flechas. Também observou círculos mágicos e barreiras fantasmas, lembrando-se do que Raul lhes dissera e sabendo que precisava relatar isso. Ele leu a mensagem de Raul indicando que estariam lá em 5 minutos, fazendo-o lembrar de 5 meses atrás. Sabia que Ru era o filho mais novo e que Raul era conhecido por sua fraqueza percebida e falta de talento em comparação com seus irmãos. Muitos servos e cavaleiros estavam inicialmente relutantes em viajar com Raul, e mesmo quando Raul buscava voluntários, ninguém insistia em estar ao seu lado. No entanto, Ru visitou o campo de treinamento dos cavaleiros e falou pessoalmente com eles durante sua conversa com Pierce. Ru mencionou que poderia ajudar Pierce a alcançar seus limites,
pois Pierce expressara o desejo de superar suas habilidades atuais. Ele se lembrou de como Hu empunhara a espada de Pierce ele mesmo, apontando os problemas. Recordou de pensar que, enquanto Hu expressara o desejo de superar seus limites, questionou como uma criança como Raul poderia ensinar-lhe algo. Mesmo assim, decidiu tentar. Quando balançou a espada, surpreendeu-se ao sentir que cada movimento estava mais suave. Recordou-se do conselho de Raul sobre aprender o Bear Crush, enfatizando que sua força residia na agilidade, não na potência. Hu sugerira que ele aprimorasse suas habilidades com o arco, já que ouvirá dizer que Pierce era um arqueiro talentoso. Poucas pessoas sabiam sobre sua habilidade com o arco, mas Raul persevera. Isso fez pensar se Raul era quem poderia ajudá-lo genuinamente. Então, escolheu seguir Raul, acreditando que era a melhor decisão que tomara, e achava que aqueles que recusaram a oferta de Raul provavelmente estavam se arrependendo agora. Não entendia por que Raul escondia seu poder, mas com os livros de habilidades que Raul fornecera, atingiu a fase de especialista alta e pôde praticar suas outras habilidades. Teria sido impossível sem a orientação de Raul. Especulou que hoje poderia ser o glorioso dia em que Raul revelaria sua verdadeira força. No entanto, percebeu alguém se aproximando, então pulou imediatamente do galho da árvore e se curvou graciosamente junto com os outros cavaleiros, chamando respeitosamente que haviam chegado. Olhou para a frente, e o sistema indicou que era o esconderijo de rogues desconhecidos, com um tamanho desconhecido. Seu status mostrava um círculo mágico de nível 3 ou superior interferindo na visão e um feitiço mágico de nível 3 que interrompia quem se aproximasse. Ele tinha que decidir se destruía o círculo mágico ou encontrava uma maneira de entrar para obter mais informações. Notou que os esconderijos pareciam iguais, mesmo em cidades diferentes, e que espiões do Império Cronin estavam se escondendo em Mea. Enquanto a maioria dos jogadores da Connect recebia missões de cidades iniciais como Mea, oferecendo recompensas por matar monstros ou rogues, havia rogues incomuns na mistura. Esses incluíam um escravo traer que sequestrava pessoas na cidade e mercenários que visavam fazer fortuna. No entanto, os mais perigosos de todos eram os espiões do Império Cronin, conhecidos como os Cães Imperiais, que caçavam jogadores e os chantageavam para evitar que se reunissem. Eles eram cruciais no final do jogo, e ele não podia deixar que ficassem. Chamou Pierce, que imediatamente mirou suas flechas e as soltou, atingindo os homens escondidos atrás do círculo mágico. Eles entraram na barreira, e ele percebeu que não havia ninguém perto da entrada. Considerou dissipar o círculo mágico com um pergaminho que comprará na loja. Ele guardou o pergaminho de volta em seu casaco, decidindo infundir mana em sua arma. Ele pegou sua adaga do inventário e a lançou em direção ao círculo mágico. Ele a quebrou devido ao seu ataque e então ele apunhalou o círculo mágico no chão com sua adaga, destruindo-o. Ele achou isso bom, pois em vez de comprar pergaminhos, poderia economizar dinheiro. Pierce esperava isso de seu jovem mestre e chamou o homem chamado Jackson e ordenou-lhe que seguisse o plano e atraísse os inimigos conforme discutido. Ele os assegurou que os informaria quando entrar, ao que ambos concordaram. Pierce desceu do galho da árvore e caminhou com eles, sentindo-se confiante porque tinha cavaleiros de elite com ele. Ele disse a si mesmo que deveriam caçá-los todos. Em sua mente, pouco depois, chegaram à porta enorme. Ele disse a todos que não precisavam de prisioneiros, então os caçariam todos, e não deveriam esquecer de usar o rapier para o golpe final. Jake disse que não entendia por que deveriam usar um bastão, mas seguiria suas ordens, embora não parecesse ser uma tarefa em que precisassem usar armas. Ele apenas ordenou a Pierce que os observasse e encontrasse onde as pessoas sequestradas estavam, porque precisavam salvar a irmã mais nova de Nick chamada Nick, e ele deveria priorizar Nick, ao que Pierce respondeu que entendeu. Então ele chamou Philip e Philip assentiu com a cabeça. Em seguida, ele usou sua psicocinese enquanto dizia que deveriam entrar e abrir a porta enorme à frente deles. Então eles seguiram em frente, enquanto Pierce olhava para trás. Eles continuaram caminhando pelo túnel até que ele viu o esconderijo por dentro e olhou para Pierce, que entendeu e desapareceu lentamente. O sistema mostrou que Pierce havia conseguido se infiltrar na base do oponente, fazendo-o pensar que deveriam começar a caçar agora. Ele olhou para cima e notou que havia um teto de caverna alto e cercas de madeira espalhadas ao redor. Os níveis dos ladrões estavam por volta de 30 a 31, o que não era muito diferente de ladrões regulares. E como ele havia verificado a base, ele deveria dar as ordens.
Então ele levantou a mão para Jake e Philip, o que significava que estava dando as ordens. Então ele ordenou que Jake fosse para a esquerda, Philip fosse em linha reta e ele iria para a direita. Em seguida, ele fechou o punho e todos correram em direção às suas direções designadas. Ele correu rapidamente escada acima e depois pulou, fazendo os homens no topo se perguntarem quem era, mas ele apareceu acima deles num piscar de olhos antes que pudessem reagir e jogou suas facas em suas cabeças. Então ele pousou na alça da escada, imediatamente pegou seu arco e flecha atrás dele, mirou no homem e soltou para matá-lo. Enquanto isso, no centro, Philip estava ocupado cortando os homens, e do lado esquerdo, Jake estava fazendo a mesma coisa. Mas alguém no topo os viu e gritou que havia intrusos. Então o homem ordenou aos guardas que protegessem as cercas e os ordenou a matá-los. Ele os atacou com suas flechas, percebendo que o número deles estava aumentando e eles estavam começando a bloquear suas flechas também. Um dos ladrões chamou seu companheiro para mirar nele e atingi-lo, e ele ficou surpreso ao ver flechas voando em sua direção, mas ele apenas usou sua psicocinese e parou as flechas, fazendo um dos ladrões entrar em pânico perguntando se as flechas haviam ricocheteado e seu companheiro para buscar reforços no andar de baixo. Os ladrões correram em direção às escadas para atacá-lo, e um dos homens gritou que as flechas não funcionavam nele, então deveriam pular nele e atacar. Ele guardou o arco em suas costas, imaginando que teria que usá-lo agora. Então ele pegou as adagas em seu peito e as colocou em suas mãos. Um dos ladrões estava na frente dele, pronto para atacá-lo, mas ele apenas empurrou o homem para longe, fazendo o homem ser jogado de volta para seu camarada, surpreendendo a todos. Então ele usou sua psicocinese para levantar as flechas no chão, levantando-as lentamente ao seu lado, e então voou usando seu poder enquanto segurava as adagas e seus braços e flechas ao seu redor. Um dos ladrões perguntou se era magia e gritou que era impossível. Ele posicionou as flechas ao seu redor e atingiu todos eles nos ladrões abaixo dele, então ele os soltou juntos, atingindo muitos ladrões. Ele os viu lutando enquanto alcançava seu inventário, pensando que ainda não era poderoso o suficiente, então teria que exercer mais força sobre isso para perfurar a armadura. Então ele pulou da alça da escada e apareceu acima do homem que estava tentando fugir. Ele apunhalou o homem com seu rapé enquanto se perguntava onde estavam os outros. Então ele olhou para trás e viu Philip e Jake matando os ladrões enquanto os ladrões gritavam para seus companheiros fugirem porque havia monstros ali. O homem implorou por ajuda quando viu Jake segurando o rapier, mas Jake apenas cortou o homem com raiva, deixando-o chocado e entendendo que Jake estava se rebelando para mostrar que não queria usar o rapier. Jake não precisava fazer movimentos que desperdiçassem mana. Ashton diz a Jake várias vezes para não fazer isso para evitar deixar vestígios de habilidades de esgrima, mas ele não acha que precisa se preocupar muito. Então ele percebe alguém atacando sorrateiramente por trás, sem saber que Pierce está escondido, e Pierce acerta o homem com sua flecha a tempo antes que o homem ataque Jake por trás, fazendo-o pensar que eles estão quase terminando de lidar com os pequenos peixes. Alguns minutos depois, Pierce se desculpa com ele porque eles vasculharam toda a prisão, mas não conseguiram encontrar Nick. Ele coloca a mão no ombro de Pierce enquanto diz que está tudo bem e pergunta se ele explicou as coisas para os aldeões cativos. Pierce responde que sim e eles distribuíram roupas e comida e disseram para eles esperarem em um lugar até que a batalha terminasse. Jake pergunta se ele acha que há outros inimigos e se eles não são apenas ladrões. Ele responde que são ladrões, mas pergunta de volta para Jake se acha um pouco estranho, fazendo Jake perguntar o que ele quer dizer com estranho. Ele explicou que primeiro Nick, que foi sequestrada, não estava lá, segundo, havia muitos deles, mas nenhum deles se destacava entre o resto. Por último, havia um círculo mágico na entrada, fazendo-o perguntar se alguém viu um mago lá, mas todos balançaram a cabeça negativamente. Ele diz a eles que, em conclusão, as pessoas importantes e os cativos estão em outro lugar. Jake diz que é verdade, mas se não conseguirem encontrar o lugar, tudo será inútil, e pergunta a Pierce se ele acha isso também. Pierce responde que na verdade ele verificou alguns lugares suspeitos, mas não conseguiu encontrar nada com suas habilidades, e pode haver um círculo mágico de alto nível ou sistema. Ele orgulhosamente diz a Pierce que nem mesmo faz um mês desde que ele se tornou membro de sua guilda, mas ele é bom e logo ninguém será capaz de enganar seus olhos, ao qual Pierce agradece. Então ele sorri e diz a eles para o seguirem porque ele acha que sabe onde eles estão se escondendo. Então ele procedeu a andar, e eles o seguiram,
e ordenou que procurassem aquela cabana e relatassem imediatamente se vissem algo suspeito. Todos responderam com um ok. Um momento depois, ele abriu a porta do quarto enquanto Philip dizia que não conseguiram encontrar nada suspeito, mas ele apenas perguntou se era a quarta cabana. Ele puxou o rapier de seu inventário enquanto dizia a seu povo para se preparar porque a coisa real começa agora. Então ele chutou a mesa para longe, levantou seu rapier com as duas mãos e o perfurou no coração do chão, que se partiu em pedaços, mostrando a porta oculta. Ele as abriu com sua psicocinese e viu que era uma escada secreta levando ao porão. Mas então ele ouviu algo se movendo debaixo da terra, então disse a eles que algo estava vindo. De repente, uma mão gigante de monstro saiu do subsolo e tentou agarrar Jake, fazendo Jake entrar em pânico e perguntar o que era. Então Jake pulou para longe a tempo antes que pudesse esmagá-lo, e os monstros gigantes saíram do buraco rosnando para eles. Os outros monstros subiram as escadas enquanto Philip dizia para eles não se afastarem porque seria mais difícil lutar contra eles se dispersassem. O monstro avançou para atacá-los, mas ele pulou para a frente para atacá-lo com seu rapé e o perfurou com força, fazendo-o gritar de dor e recuar. Philip diz a eles que aqueles são os cavaleiros demônios imperiais